o trono, porém o rei tem outros propósitos. Você pode repetir comigo? Repita comigo. Adonias quer o trono. Mais alto. Adonias quer o trono. Porém o rei tem outros propósitos. Olhe para o seu irmão novamente nesta noite e diga assim para ele: irmão, se tem alguma agonia no teu caminho, não fique preocupado, porque o rei tem outros propósitos. Só que os propósitos dele é a teu respeito. É o teu respeito, pastor Pedro. É o teu respeito, Pedro dos Filhos. É o teu respeito, irmã. É o teu respeito, irmão. O rei tem outros propósitos, mas não é para a agonia, não. É para você. Esse propósito de Deus vai ser estabelecido sobre a tua vida. Irmão, nós conhecemos aqui uma história aonde enxergamos a ação de Deus na vida de uma pessoa que tem uma promessa de sua parte. O livro, ele abre as suas páginas seletivas, nos mostrando a situação a qual já se encontrava o rei Davi. Davi já estava com a sua idade avançada, muito velho, e era necessário que ele se apressasse para levantar um sucessor, levantar alguém que desse continuidade ao reinado sobre a nação de Israel. Porém, Davi já havia feito uma promessa antes mesmo dele estar passando este momento difícil em sua vida, porque Davi já estava com a idade avançada e não tinha mais condições de exercer a sua autoridade, o seu domínio, a sua soberania sobre a nação de Israel. Era necessário que Davi levantasse alguém para dar continuidade àquilo que Deus tinha confiado em suas mãos. Porém, a Bíblia nos relata que um homem, um moço, que era filho de Davi, o quarto filho que Davi teve, chamado Adonias, ele teve este moço, ele teve este filho com a sua esposa chamada Ragite. Era o quarto filho de Davi, e aquele moço, ele vê a situação do seu pai, que já estava velho, ele usa, aleluia, de artimanha para poder, aleluia, assumir aquilo que não pertencia a ele. Ele aproveitou da situação, ele se aproveitou do momento para poder fazer o seu nome, para poder tomar uma posição que não lhe pertencia. Hoje não é diferente, irmãos. Estamos vivendo uma época onde muitas pessoas estão aí se aproveitando do momento, das oportunidades, e não tem esperado o tempo de Deus, aleluia, sobre as suas vidas. É por isso que muitos crentes têm fracassado, porque aproveitam o momento para puxar o tapete de alguém, para subir por cima de alguém, e não sabem esperar o momento de Deus para a sua vida. Mas aquele que espera, irmão, no tempo de Deus, ainda que ele chore, ainda que ele sofra, mas quando Deus levantar, ele levantará, aleluia, para permanecer na posição que ele já tem determinado para a sua vida. Aquele que se apropria do momento, da situação, para querer adquirir alguma posição, uma coisa é certa: o tempo dele, aleluia, existe um começo, mas também existe um fim, e um fim muito próximo, um fim muito rápido. Mas quem não aproveita do momento e espera em Deus, começa aqui e só vai terminar lá na eternidade. Porque Deus cuida, Deus guarda. Mas Adonias não estava preocupado com isso. Ele queria de qualquer maneira assumir aquilo que não pertencia a ele. Perante a lei, Adonias tinha todo o direito de assumir como rei sobre a nação de Israel. Porque os 3 filhos, que eram mais velhos a ele, já haviam falecido. Todos os 3 filhos de Davi. E agora, perante a lei, Adonias tinha o direito de assumir o trono perante a lei. Porém, o projeto de Deus não era para aquele moço.
Mas Adonias, ele começa a montar uma estratégia, a montar um plano para que ele pudesse assumir o trono de seu pai. E a estratégia que ele usa: eu tenho que influenciar pessoas influentes do reinado do meu pai para que eu possa assumir a posição de rei sobre a nação de Israel. Adonias vai e começa a influenciar a cabeça, aleluia, daquele que era chefe do exército do rei Davi, um homem que era fiel, um homem que era sincero ao rei, porém agora estava deixando ser influenciado pelas palavras que saíam da boca de Adonias, dizendo: olha, Joabe, se você for comigo, eu tenho certeza que você vai ter uma posição de honra no meu reinado. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite. Você não precisa de um costa quente para poder te levantar dentro da presença de Deus. Porque hoje está assim, irmão. Tem pregadores que dizem: eu preciso de um grande pastor, aleluia, de campo, de renome, para que eu seja levantado. Isso é mentira do diabo, irmão. Quando Deus quer levantar, Ele levanta. Então